Bom dia, 22 dias do desafio, 40 dias no altar. Tem dia que é assim, gente. O Instagram derruba, a gente volta. Eu falei para vocês pesquisarem o versículo da Bíblia, que eu vi 7 e 7, né? E caiu em Mateus 7 e 7. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Mateus 7, 7. O que ele está falando aqui? Primeira coisa, lembra que eu falo para vocês? Sobre a gente aprender a ler a Bíblia e ler cada versículo com calma, sem pressa, entendendo, meditando sobre o que cada um significa. Gente, se alguém puder avisar no grupo, que eu tô vendo aqui o pessoal falando que caiu, que já voltou, porque eu não consigo entrar no grupo agora, que eu tô usando o celular. Se alguém puder avisar lá que a live caiu, mas eu já voltei. Que é só me pesquisar de novo e entrar. Por favor. Então aqui ele fala, peçam, vírgula. Então, qual que é a primeira ordem? Peça. Se você pedir, o que vai acontecer? E será dado. Então você vai receber. Busquem, vírgula. O que vai acontecer se você buscar? E encontrarão. Você vai encontrar. Vírgula. Batam. O que vai acontecer se você bater? E a porta será aberta. Então, se você pedir, buscar e bater, você vai receber, vai encontrar e a porta vai ser aberta. É bem claro, né? E do nada caiu esse versículo. Do nada. O do nada de Deus. Do nada eu vi Mateus 7,7. Nunca é do nada. Né? O Senhor está falando, filha, talvez você não está pedindo, buscando e batendo. Porque aqui ele fala sobre 3 comportamentos, 3 ações. Pedir, buscar e bater. Ele não fala que é só para pedir, nem que é só para buscar, nem que é só para bater. Ele fala que é para pedir, buscar e bater. E que se você fizer esses três, você será dado, encontrarão e a porta será aberta. Vocês conseguem entender isso? Eu estava aqui folheando a Bíblia e pedindo ao Espírito Santo para que eu seja apenas canal, para que Ele pudesse conduzir, assim como eu peço todo encontro. E eu parei em Ezequiel 36, que fala o seguinte: profecia dirigida aos montes de Israel. Ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e diz: montes de Israel, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: o inimigo diz contra vós: e os teus lugares antigos são nossos. Então o que ele está falando aqui? Filho do homem, profetiza sobre Israel, pois os seus inimigos dizem: e os teus lugares antigos são nossos. Portanto, profetiza e diz. Vamos entender isso aqui. O que o Senhor está falando? Ele está falando assim, porque Israel é do Senhor, é a terra do Senhor, a terra de Deus.
Mas o inimigo está falando sobre Israel que os teus lugares antigos são nossos. Aqui Deus fala: o que o inimigo tomou de você, ou o que o inimigo tem falado que não é mais seu, que é dele, que você precisa abrir a sua boca e profetizar. Tchau, mas eu vou profetizar e nada acontece. Tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Tudo que é ligado no céu é ligado na terra. Portanto, assim diz o Senhor, profetiza e diz: visto que eles vos devastaram e perseguiram por todos os lados, para que vós tornasseis propriedades do restante das nações, e tendes sido objeto de calúnia e infâmia do povo. Portanto, ó montes de Israel, ouve a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, às correntes de água e aos vales, aos desertos assolados e às cidades desamparadas, que se tornaram presa e escárnio do restante das nações ao seu redor. Aqui ele está falando de uma cidade que foi devastada, foi destruída, foi consumida pelo inimigo, aonde o inimigo quer tornar dessa terra mais uma entre tantas terras. Portanto, assim diz Deus: certamente falei no fogo do meu zelo contra o restante das nações, contra todo o Edom, que se aproximaram da minha terra, com toda a alegria de coração e com menosprezo de alma, para lançarem fora da rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel, e dize aos montes e às colinas, às correntes de água e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eu falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o vexame das nações. Ele está falando sobre uma terra que se profanou, se prostituiu. Gente, entenda que aqui a gente não está falando de terra. A gente está falando da gente. Quantas vezes nós não nos perdemos? Quantas vezes nós não nos prostituímos? Quantas vezes nós não nos desviamos dos caminhos do Senhor? Eu não sei você. Talvez você fale assim: Chau, nunca me desviei. Isso nunca aconteceu comigo. Comigo aconteceu várias vezes. Eu me desviei várias vezes. Várias vezes eu estava no caminho do Senhor e várias vezes eu me desviava. Deixa eu pegar uma coisa para vocês aqui. Várias vezes eu me desviei. Eu tô até lembrando aqui de quando eu me separei. Teve uma época já dentro do casamento, um dia, mãe, em que eu comecei a usar a atividade. Eu sempre gostei de atividade física. Sempre assim, eu acredito que quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu comecei a amar a atividade física. E eu comecei a usar a atividade física como uma válvula de escape. Então, assim, a atividade física, gente, eu tô usando óleo essencial para ajudar a respirar. Vocês vão me ver fazendo isso aqui, ó. Pra eu conseguir falar, senão... Nossa, ó, entra até queimando. Eu comecei a usar a atividade física como uma válvula de escape. Porque eu já vivia no inferno. E o momento em que eu estava na academia era o momento em que eu me distraía.
que eu não pensava em nada. Então comecei a usar a academia como válvula de escape. E eu treinava, se deixasse, de manhã, de tarde, de noite. E aí me separei. Quando eu me separei, eu comecei a usar ainda mais atividade física como válvula de escape. Então eu ia na academia de manhã e depois à noite eu corria 5 quilômetros todos os dias. E o dia que eu não conseguia correr, eu caminhava, mas eu tinha que sair, eu tinha que fazer alguma coisa. Porque eu não suportava ficar parada. Mas no fundo é que eu não suportava a minha própria companhia. E aí eu comecei, nessa época, a usar o meu corpo para ganhar atenção. Tô pegando uma coisa aqui para eu falar para vocês. Por quê? Eu queria me sentir amada, desejada, validada. E a única forma... Gente, cadê? A única forma de eu me sentir assim, naquela época, que eu achava na minha mente, era mostrando o meu corpo. Então, no meu Instagram, meu Instagram era um Instagram de dica fitness. E assim, eu tinha que mostrar a minha bunda. Eu tinha que colocar... Entenda uma coisa, eu não tô falando aqui sobre postar foto. A questão é a intenção com que eu postava. Eu postava uma foto para ter curtida. E quando aquela foto não tinha curtida, aquilo era como uma faca no meu estômago. Aquilo me doía. Aquilo me machucava. Eu me sentia rejeitada. Só que ali no comecinho, eu nem entendia de feridas emocionais, nem nada. Eu tô falando pra vocês agora, porque eu entendo. Mas eu me sentia rejeitada, aquilo me doía. Aí eu falava, não, então eu tenho que postar uma foto mais provocante ainda. Porque aí vai ter mais curtida. E aí eu ficava nesse ciclo. Eu cuidava do meu corpo como se ele fosse um lixo. Eu treinava, fazia atividade física, tudo, para poder receber validação dos outros. As pessoas viravam para mim e falavam assim, nossa, que corpão que você tem. E aquilo inflava o meu ego. E eu me sentia a toda gostosona, bonitona. Eu tava me prostituindo, igual isso aqui, ó. Igual a palavra aqui fala, em Ezequiel 36, uma terra prostituída, com mistura. Eu não me valorizava, eu não me amava. Por isso que quando eu vejo hoje uma pessoa, uma mulher, agindo assim, se comportando assim, eu sei exatamente o que ela sente, porque eu já estive nesse lugar. Mas toda mulher que faz isso se sente assim? Sim. Porque a mulher que não se sente, ela não precisa usar do corpo para ter atenção, para ter validação. A mulher que tem uma identidade firmada em Cristo, ela não precisa, na verdade ela não precisa, e ela não faz, e ela não quer. Porque ela sabe quem é o pai dela, ela sabe quem ela sabe que o valor dela não está no tamanho da bunda dela. Que o valor dela está na personalidade dela, no caráter dela. E que isso não é mostrado aqui fora, é mostrado aqui dentro. Porque eu sei que o externo é só um reflexo do interno. Assim como o interno é só um reflexo do externo.
Quando você olha para a sua vida, ela está só refletindo o que está aqui dentro. Quando você olha para o seu guarda-roupa, quando você olha para a sua casa, ela é só a minha casa, ela não para organizada. Na minha casa, as gavetas do meu quarto não tem espaço para roupa mais. É porque aqui dentro tem tanta coisa, não tem espaço para mais nada aqui dentro. Você já está tão cheia, você está tão lotada, você está tão... não tem espaço. Tá uma bagunça aqui. Isso se espalha aqui, reflete aqui. Porque é assim que funciona. Então aqui o Senhor está falando. Ele fala aqui, ó, nessa parte, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Eu falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o vexame das nações. Portanto, assim diz o Senhor, fiz um juramento, certamente as nações que estão ao redor de vós levarão o seu vexame sobre si mesmas. Mas vós, ó monte de Israel, produzirei ramos e darei frutos para o meu povo de Israel, e eles em breve retornarão. O Senhor está falando aqui que você precisa começar a abrir a sua boca e a profetizar vida sobre a terra que se prostituiu, sobre aquele sonho que você desistiu, porque você acha que não vai acontecer, que Deus não vai fazer. Mas Deus está falando assim, a minha palavra não volta. Você pode, eu não sou homem para que minta, eu não sou homem para que não cumpra aquilo que eu falei. Se Ele te deu uma palavra, aquilo vai acontecer. Mas você precisa começar a declarar vida. Sabe quando? Quem aqui tem promessa de Deus? Eu tenho. E a promessa, antes dela acontecer no mundo físico, quando Deus lança uma palavra, quando Ele lança uma promessa, aquela promessa ela tem que acontecer aqui, ó, no teu coração. Antes de acontecer em qualquer lugar, tem que acontecer aqui. Porque se a promessa não entrar aqui, no teu coração, se Deus fala e aquilo não entra como uma flecha, e você não começa a dar vida àquilo, aquilo não vai acontecer aqui no mundo físico. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando Ele lança uma palavra, ela tem que entrar aqui. E aqui Ele está falando, produzirei ramos e darei frutos para o meu povo de Israel, e eles em breve retornarão. Ele está falando de uma terra que se prostituiu, que estava seca, devastada, desolada, mas que a partir de agora, profetizando sobre aquela terra dará frutos, e o povo de Israel, eles retornarão. Aquela terra, ela vai voltar a ser povoada, ela vai voltar a ter vida. Então, a partir do momento em que você abre a sua boca, assim como eu falei lá no começo, Mateus 7:7, e você pede e vai ser dado, busca e você encontrará, bata e a porta será aberta. A partir do momento que você se posiciona, que você ignora o cenário atual, é como se você fechasse os olhos da carne e abrisse os olhos do Espírito. Nos olhos carnais, nada está acontecendo, eu não estou vendo nada. Mas nos meus olhos espirituais, aquilo já aconteceu. Aquilo já é real. A promessa que o Senhor deu, ela já está pronta. Eu já estou vivendo aquilo. É fechar os olhos da carne e abrir os olhos espirituais.
para enxergar tudo que o Senhor já está fazendo. Ele continua: pois eu estou convosco e me voltarei para vós, e sereis lavrado e semeado, e multiplicarei homens entre vós e toda a casa de Israel, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Também multiplicarei homens e animais entre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e farei que sejais habitados como antes, e vos tratarei melhor do que nos tempos passados. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. O Senhor está dizendo: e farei que sejais habitado como antes, e vos tratarei melhor do que no tempo passado. Então sabereis que eu sou o Senhor. E farei andar homens sobre vós, e o meu povo de Israel, eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais o deixarás sem filhos. O Senhor vai te tratar melhor do que antes. Ele vai fazer melhor do que antes. Vai multiplicar melhor do que antes. Vai frutificar melhor do que antes. Quando você se posicionar, quando você abrir a tua boca e começar a profetizar vida sobre a tua casa, vida sobre os teus filhos, vida sobre o teu marido. Tchau, eu não tenho marido, mas você quer ter um? Começa a profetizar que você já tem. Começa a profetizar a vida. Senhor, eu sou grata pelo marido abençoado que o Senhor me deu. Eu sou grata pelo homem do Senhor que está nessa casa. Pelos olhos carnais, não tem. Mas nos olhos espirituais já aconteceu. Ele já está aqui. Pai, eu sou grata pela prosperidade e abundância que o Senhor me deu. E você está toda endividada. Mas no Espírito, você crê que o Senhor é capaz de fazer. Mas no Espírito, você crê que o Senhor é capaz de curar. Mas no Espírito, você crê que o Senhor é capaz de fazer tudo novo de novo. Quando Deus mandou eu parar, quando Ele falou me entrega tudo, eu não sabia o que ia acontecer. Eu não tinha nem ideia, nem noção do que eu ia fazer. Mas eu tinha uma certeza no meu coração que a vontade dele é melhor do que a minha. De que se ele estava mandando eu parar, é porque ele tinha algo melhor para mim. Isso eu tinha certeza absoluta. Mesmo não vendo o caminho, mesmo não sabendo para onde eu estava indo, o que ia acontecer, mesmo com aquela indecisão do amanhã, eu tinha uma certeza. A vontade dele é melhor do que a minha. Se ele está mandando eu parar, é porque ele tem algo melhor. E assim eu fiz. Então, quando Deus manda você entregar um relacionamento, quando Ele fala, me entrega esse homem, quando Ele fala, filha, para de brigar com o teu marido, para de brigar com as pessoas, para de questionar, para de ser chata. Tem mulher que é chata, às vezes a gente é chata, a gente fala repetidamente a mesma coisa. A gente olha para o marido da gente e a gente fica lá tentando convencer ele com palavras. A gente quer brigar e Deus está assim, para. Entrega ele para mim, vai no secreto e fala, Deus, o Senhor está vendo o que esse homem está fazendo?
O Senhor está vendo como que esse homem está me tratando? Pai, esse homem tá... Fala com ele. Me entrega que eu vou resolver. Para de ser chato. Me entrega, deixa eu fazer. Se ele tá falando para você entregar, é porque o que ele vai fazer é melhor do que o que você está fazendo. Ou do que o que você tem feito até hoje. É melhor a vontade dele. Então, entrega para ele. Para que você está segurando? Se Deus está falando para você, sai desse trabalho, sai. Porque se Ele está mandando você sair, é porque Ele tem algo melhor. E você está apegada ao ursinho pequenininho. E Ele tem um grandão para te dar. Solta o que você precisa soltar. O que você precisa profetizar. Assim como está falando aqui, uma terra que se prostituiu, que se misturou. Mas volta e começa a profetizar vida. Assim como Ezequiel profetizou, eu acho que foi Ezequiel mesmo, que profetizou vida sobre vale de ossos secos. Não lembro exatamente o profeta, mas eu acredito que foi Ezequiel. Porque quando você começa a profetizar, aí no versículo 26, ele fala assim, ó. Também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Gente, no secreto eu falava isso com Deus. Senhor, tira de mim o coração de pedra. Tira de mim o coração de pedra e me coloca um coração novo. Eu lembro de um filme que eu assisti de uma mulher que ela era casada com um ateu e que todo dia ela entrava no secreto e ela falava para Deus, Senhor, troca o coração dele. Ela declarava esse versículo sobre o marido dela. Pai, pega fulano, tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Dá um coração e um espírito novo para ele. O que ela está fazendo? Declarando vida. Também porei o meu espírito dentro de vós, e fareis com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis os meus mandamentos, e os praticareis. Então, colocarei em você o meu espírito, e vos andareis nos meus estatutos, obedecereis e praticareis os meus mandamentos. Também, então, habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Pois vos livrarei de todas as vossas impurezas. Aleluias. Glória a Deus. Chamarei o trigo e o multiplicarei, e não provocarei fome entre vós. Mas multiplicarei o fruto das árvores e a produção do campo, para que não passeis mais pelo vexame da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus atos. Nossa, isso aqui é real, gente. Meu Deus. Isso aqui é muito real. Guarda isso. No versículo 31 ele fala: Então vos lembrarei dos vossos maus atos e dos vossos feitos que não foram bons. E vós mesmos tereis nojo dos vossos pecados e das vossas abominações. Quem aqui já sentiu nojo dos pecados que praticou? Então lembrarei vós dos vossos maus atos,
Quem que vai nos lembrar dos nossos maus atos? Quem? O Senhor tá falando aqui, ó. Eu vos lembrarei dos vossos maus atos e dos vossos feitos que não foram bons. Quando Deus mandou eu parar, o que ele fez comigo? Ele me lembrou dos meus maus atos e dos meus maus feitos que não foram bons. E o que eu senti? Nojo. E vós mesmos tereis nojo dos vossos pecados e das vossas abominações. O que eu senti pelo que eu fiz que não foi bom? Nojo. O que eu sinto quando eu lembro de como eu agia, igual eu falei pra vocês, de como eu me comportava, de como eu usava o meu corpo para chamar a atenção. O que eu senti? O que eu sinto quando eu lembro disso? Nojo. Não só disso, mas de várias coisas que eu já fiz. Eu sinto nojo. Quem me lembra disso? Deus, Ele mesmo. Ele mesmo te lembra. Não é para te punir, mas é para que você se arrependa. Se arrependa ao ponto de sentir nojo daquilo que você fez. Eu tava falando para vocês dessa época, de quando eu usava o corpo, né? E aí eu tava pegando aqui, ó. Mas eu não tô achando, eu devia ter pesquisado antes, certinho, pra trazer pra vocês. Mas tem um espírito que chama espírito de Piton. Se eu não me engano, é esse mesmo. Que é o espírito de adivinhação, mas também de sedução. É um espírito que ele usa Deixa eu pegar aqui, quer ver? Ele usa da sedução para atrair a atenção. Deixa eu pegar aqui. Eu falei errado, tá, gente? O espírito de Piton é o espírito de adivinhação. O espírito da sedução, ele chama espírito de Jezabel. O que ele faz? Olha só para vocês verem. Do mundo, aqui a gente tá falando do mundo espiritual. A gente não tá falando de ferida, de necessidade de aceitação e aprovação. Porque lembra, a gente é corpo, alma e espírito, né? Aqui a gente tá falando do mundo espiritual. Eu falei para vocês da necessidade de aceitação e aprovação. Que aí vem das feridas da alma. Então, eu já falei para vocês, muitas das vezes a gente não conhece quais são as nossas feridas, mas o diabo conhece. Então, no mundo almático, feridas da nossa alma, necessidade de aceitação, validação, aprovação. No mundo espiritual, qual é o espírito, qual é o demônio que age nessa área? É o espírito de Jezabel. Ele tem um comportamento manipulador que provoca a idolatria e a imoralidade, sobretudo entre os cristãos. Mas entre todos, tá? É o espírito da sedução. É um demônio. Deixa eu pegar, eu queria pegar os comportamentos aqui certinho. Vou achar. Mas depois vocês pesquisam espírito de Jezabel. É um espírito de sedução, é um espírito de manipulação, é um espírito onde ele usa da sedução, usa do corpo para seduzir, para ganhar atenção, para receber olhares. Então, quando você vê uma mulher
usando do corpo para isso, ali existe um espírito de Jezabel. Esse espírito, ele quer atenção para si, usa do corpo para atrair olhares de homens casados, de homens comprometidos, de homens solteiros. Isso mesmo, Jezabel que profanou contra o profeta, queria seduzir ele e ele resistiu. Isso mesmo, porque é o espírito da orgia, da prostituição. Sabe esses homens? Gente, sabe esses homens que não valem nada? Que trai a esposa, que mente, que... Sabe? Então, espírito de Jezabel, espírito da prostituição. Então tem no mundo espiritual. Qual espírito tinha na Shawane? Quando a Shawane estava lá, no mundão, mostrando a bunda, querendo atenção, mostrando o corpo, para se sentir vista, amada, validada. Espírito de Jezabel. Depois vocês pesquisam certinho, para vocês entenderem. Mas o Senhor está falando, então, Deus está falando que eu vos lembrarei dos vossos maus atos e vós mesmos sentirás nojo. Gente, vocês nunca lembraram de nada que vocês fizeram de errado e vocês sentiram nojo daquilo? Quando Deus mandou eu parar, que eu fui pro secreto e Ele foi me falando tudo aquilo que eu estava fazendo, eu chorava de desespero. Eu sentia nojo, eu sentia repulsa por mim mesma. Eu falava, meu Deus, como eu sou suja, como eu preciso do teu espírito. Eu ficava constrangida, depois eu fiquei de luto por mim mesma. E glória a Deus por isso, porque é assim que vem a transformação, a mudança. Eu tô falando isso pra vocês não olharem pra mim como perfeito. Eu não sou perfeita. Eu não sou perfeita. Vocês podem olhar e falar assim, nossa, a Chal tá gripada, mas a Chal tá aqui, a Chal tá fazendo a live, um dia faz tossindo, mal consegue falar, no outro dia não faz, chama alguém pra ajudar a fazer, no outro dia tá aqui de novo, ranhenta, com a voz de pato. Nossa, como ela é resistente. Gente, é uma luta contra a carne e o espírito, porque a minha carne tá gritando, desmarca, deita na cama, descansa, toma um remédio, vai dormir, você mal tá conseguindo falar. E meu espírito tá assim, vamos lá, eu te ajudo, é o melhor que você pode, o melhor que você tem. Mas a minha carne não quer estar aqui não. Minha carne queria estar na cama, queria estar dormindo, descansando. Então eu não sou perfeita, é uma luta. E você escolhe para quem você vai dar ouvido. Se você vai dar ouvido para sua carne ou se você vai dar ouvido para o espírito. Mas a palavra de Deus hoje é profetiza. Profetiza, abra a tua boca. Abre a tua boca, começa a profetizar a vida. Ao invés de ficar falando, ai, mas o meu marido não vai na igreja, ai, mas o meu financeiro tá... Fecha os olhos carnais e abre os olhos espirituais e começa a profetizar em espírito. Porque ficar falando com os olhos da carne não tá resolvendo. Você tá vendo, né? Que você tá reclamando e não tá acontecendo nada. O cenário não tá mudando. Quando você reclama alguma coisa, muda? Aqui não muda. Pode mudar aí, na minha casa não muda nada não. Então, já que não tá adiantando, para de reclamar. Começa a profetizar ao contrário.
começa a ligar outras coisas aqui na terra, para que elas sejam ligadas lá no céu. Tá bom? Pra gente encerrar, fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço ao Teu Espírito Santo que visite cada uma delas. Senhor, traga à memória tudo aquilo que desagrada a Ti, que elas possam sentir, assim como diz a Tua palavra, nojo pelos maus feitos, maus comportamentos, maus pensamentos, más atitudes que elas tiveram ao longo da vida delas, para que esse sentimento de nojo, de repulsa, possa causar nelas arrependimento. Porque a Tua palavra fala que quando há o arrependimento verdadeiro de coração, há uma transformação, há uma mudança de comportamento, uma mudança de cenário. E a partir desse arrependimento, o Senhor possa fazer assim como o Senhor fez aqui na terra de Israel. O Senhor possa lançar vida, o Senhor possa trazer renovo, restauração. Pai, em nome de Jesus, toca na mente delas, abre os olhos espirituais, abre a boca espiritual, para que elas possam declarar e profetizar vida sobre aquilo que está morto, vida sobre aquilo que está seco, vida sobre aquele sonho que ela desistiu, que elas comecem a declarar uma nova unção, um renovo sobre o casamento, sobre a casa, sobre a vida financeira, sobre a saúde, sobre os seus planos para a vida de cada uma delas. Eu te peço, Pai, cobre elas, cobre cada uma delas, esconde elas debaixo das Tuas asas, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer um desafio com vocês. Deixa eu ler. Profetizar, mostrar o poder de Deus em restaurar, trazer vida o que estava perdido. Vida, isso. Comece a declarar vida. A gente sabe que nós estamos em uma batalha espiritual. E eu vou colocar lá no grupo para a gente fazer um desafio até terminar o nosso desafio, que é de declarar uma vez ao dia Salmos 91, que é Salmos de guerra. Eu vou colocar lá pra gente poder fazer, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Até amanhã, às 7 da manhã. Se essa live fez sentido, compartilha com alguém, envia pra alguém. Ela fica salva no YouTube, tá bom? Beijo, beijo. Até amanhã.